Oi pessoal, meu nome é Verônica, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre retrovírus e HIV. Retrovírus é um tipo especial de vírus, tá? Então, os outros vírus, eles têm material genético, DNA, dentro deles, e a partir desse DNA, eles vão sintetizar tudo aquilo que eles precisam para se reproduzir. O retrovírus, ele tem RNA dentro. O que isso significa? Ele não consegue produzir direto tudo isso. Ele precisa de uma enzima especial que haja aqui para transformar o RNA dele em DNA, na verdade criar uma outra fita de DNA, tá? E continuar o processo normal dos vírus. Então, ele é um vírus, só que ele é especial porque ele tem RNA, tá bom? O HIV é um tipo de retrovírus. Então, ele é um vírus que tem RNA, retrovírus. O HIV ele possui um envelope glicoproteico, tá? Ele é esférico. Ele tem então RNA dentro do capsídeo dele, que é uma estrutura de proteção apenas, tá? Proteica. E esse RNA dele, ele não é fita dupla, ele é fita simples, mas ele tem duas. Associadas a essas fitas, a gente tem transcriptases reversas. No caso, eu desenhei uma só, mas pode ter mais de uma. A transcriptase é a enzima responsável por essa mudança aqui, para passar o RNA para DNA, tá bom? Como alguém contrai o HIV? A partir da relação mãe-feto, se a mãe tiver a infecção, se ela tiver HIV, ela pode passar para o feto. Através de relação sexual desprotegida, então no caso, métodos de barreira como camisinhas, são efetivas na prevenção. Seringas e materiais cortantes, então tatuagens, qualquer coisa cortante que corte você e uma pessoa infectada, tá? E transplantes e transfusão. Hoje em dia, essa questão de transplantes e transfusão é muito controlada. Na década de 80, quando surgiram os primeiros casos de soros positivos, não existia um controle muito grande dessa questão de transplante e transfusão, mas hoje em dia isso é muito controlado, existe uma atenção muito grande em relação a tudo que é recebido, que pode ser doado ou não, tá bom? Então, como funciona a questão do retrovírus, do HIV especificamente? Eles atacam um tipo especial de glóbulo branco chamado linfócito T-CD4. A gente tem mais de um tipo de linfócito, mas o preferido deles são esses aqui, tá? Por que T? T é uma denominação referente a linfócitos. CD4. CD4 é uma proteína que existe na membrana, tá? Desse linfócito. Na verdade, no caso, essa membrana é contínua, tá bom? Então, a gente tem as proteínas aqui, o vírus reconhece essas proteínas e ele vai infectar essa célula. Como ele infecta a célula? Ele abre um espaço na membrana do linfócito TCD4 e ele injeta o material genético dele aqui, no caso, o nosso RNA, tá bom? O capsídeo e algumas outras coisas são degradadas, como, por exemplo, o envelope. O envelope não entra, o capsídeo entra e os dois são degradados. O que vai acontecer com esse RNA? O RNA, através da ação da transcriptase reversa, uma enzima, certo? Vai ser passado para DNA. Como? Os pares de bases do RNA usarão os pares de bases equivalentes da célula para fazer uma molécula de DNA. No caso, em cor verde. Depois, a gente tem uma replicação, tá? Vai ficar duplo. E isso é inserido, então, dentro do DNA da célula infectada. E a gente chama isso de provírus. A partir do provírus é produzido o RNA, esse mesmo RNA que está aqui, ó, e aqui, tá? E com esse RNA e toda essa informação contida aqui, são produzidas as enzimas contidas dentro do vírus, tá? O capsídeo, transcriptase reversa, tudo que ele precisar para se reproduzir. Depois dessa produção, esse capsídeo ele vai englobar o RNA e as proteínas, tá? E as enzimas, e ele vai sair da célula, como um vírus, da mesma forma que ele entrou. Qual o problema dessa saída? Essa saída ela pode ser sutil, e aí saem 1 ou 2 vírus, eventualmente, ou ela pode ser catastrófica. O que eu digo como
como catastrófica. Essa reprodução ela é muito rápida. Então, esses vírus vão saindo muito rápido, e muitos ao mesmo tempo. Isso significa que às vezes a membrana não dá conta de simplesmente liberar um vírus. Ela se rompe. O rompimento da membrana leva à destruição do linfócito que foi invadido, tá? E isso faz com que o nosso sistema imunológico tenha uma queda. Por quê? Quando existe a saída a saída de uma forma menos agressiva, o nosso organismo consegue produzir células iguais para substituir as que estão sendo lisadas ou simplesmente para equiparar o número. Quando a saída é brusca e rompe a célula, o nosso organismo chega um momento que ele não dá conta de repor essas células. Como elas estão relacionadas com a defesa do organismo, quando nós ficamos doentes, a gente não consegue avisar o organismo e se defender dessa doença, o que leva então à morte por doenças oportunistas, que na verdade estão relacionadas com o HIV só por uma questão de defesa do organismo, da falta dela. Bom, é isso. Até a próxima.